Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler e venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o que aconteceu no último dia 31 de março em São Paulo, onde um jovem de 24 anos, o Fernando Sartre de Andrade, que pertence a uma família rica, bate com seu Porsche 911 na traseira de um motorista de aplicativo, o Arnaldo Viana, de 52 anos. Mata esse último e, em meio de toda essa situação, você vai verificar um monte de contradições e de modelos que favorecem uma classe em detrimento da outra. Né? Estamos falando de indivíduos de classes diferentes, em que alguém da classe pobre morre por uma imprudência desse jovem de 24 anos, de uma família rica. E o que chama atenção, na verdade, é a série de imprudências, né, de irresponsabilidades e também como a gente pode chamar aqui, de certas negligências que acontecem em meio a tudo isso. O que é o suco da sociedade brasileira, né, que muitas vezes beneficia muito mais quem tem dinheiro, né, e nem tanto quem não tem. Então é muito nesse sentido, é verificar, por exemplo, que logo depois da batida, tá, a mãe desse jovem rico, né, o Fernando Sartre, dá o que a gente pode chamar de uma carteirada nos policiais. A gente fala assim, Nelson, o que é a carteirada? Basicamente dizer assim, olha, eu sou fulana, eu pertenço à família tal, eu tenho tal coisa, e eu preciso que vocês deixem eu levar meu filho até um médico para poder cuidar do ferimento na boca do meu filho, tá? Assim. Pelos padrões normais, isso não seria possível, né? Não seria possível, porque ele precisa fazer o teste do bafômetro, tá? O correto era isso. Ele precisava ficar ali para a ideia do flagrante. E o que acontece? Os agentes públicos simplesmente liberam o jovem com a mãe para fazer esse procedimento. Então é uma coisa assim muito estranha, né? Que provavelmente se fosse um processo inverso, por exemplo, se fosse a mãe do Arnaldo, né, uma mulher pobre, que fizesse essa proposta aos policiais, né, de tivesse matado, por exemplo, o jovem rico, provavelmente só a possibilidade, só o fato de falar isso, ela já poderia ser presa. Mas tu percebe que há uma certa leniência, há uma certa compreensão por parte dos agentes públicos que acabam ficando com cara de tacho. Por quê? Porque a mãe do jovem rico diz que em tal hospital o rapaz vai ser atendido. Aí depois eles vão lá para fazer o teste do bafômetro, o que é uma coisa muito louca, porque a partir do momento que já passou já algumas horas, o teste do bafômetro já não é tão eficaz. Né? Então já é uma coisa meio estranha. Tá? Eles vão lá para fazer o teste do bafômetro e descobrem que os dois não deram entrada naquele hospital. Vão na casa do rapaz, né, para tentar falar com os dois, e o que acontece? E ali não tem resposta, toca a campainha e ninguém atende. Então ali você percebe, na verdade, uma série de erros que se desenvolvem, tá? Mas que favorecem muito mais uma classe em detrimento à outra. Né? Nesse processo, então, isso lembra muito aquela tese do professor Roberto da Mata, antropólogo, que fala sobre o jeitinho brasileiro, que é muitas vezes o caso, e especificamente quando fala do jeitinho brasileiro, que seria uma espécie de uma malandragem para conseguir benefícios, porque as leis aqui no Brasil elas foram criadas para serem o que burladas, digamos assim. Tu, o que acontece é que existe o que é chamado de carteirada. E a carteirada é um jeitinho. O que acontece, nesse caso, a mãe do jovem faz isso. Né? A carteirada é dizer assim, eu sou fulano, eu sou a Beltrana, eu
tenho benefícios, eu tenho regalias, eu pertenço a uma classe tal e quero e preciso que o meu filho possa ser liberado para fazer tal coisa, tá? Isso é denominado de carteirada. Então, o Roberto da Mata, ao analisar essa questão, né, verifica que existe uma espécie de privilégios de um grupo, né, que por ter um poder econômico, por ter um poder, na verdade, de status, acaba, digamos assim, passando por cima das leis. Tu tem muito esse tipo de situação. Então, nesse caso, a gente verifica que o que aconteceu, por exemplo, aí no caso, por exemplo, do Fernando Sartre de Andrade e do motorista que perdeu a vida na batida, né, o Arnaldo Viena, nós temos um exemplo perfeito da sociedade brasileira. Porque a questão em si, os fatos ocorreram no sentido sempre de beneficiar um grupo em detrimento do outro, né? Por mais que a gente possa dizer assim, poxa, mas não é um tanto pessimismo ao dizer que uma classe ela vai sempre se beneficiar em detrimento à outra? Pode até ser, mas existe a realidade. E a realidade ela é posta dessa maneira, em que muitas vezes, por eu ter um poder econômico, por eu ter uma influência social, eu acabo me beneficiando nesse sentido. Então, nós temos aí um exemplo do é o supra-suma, digamos assim, da sociedade brasileira. Um modelo onde alguns são mais beneficiados do que outros, tá? E o que chama muita atenção, tá, nesse sentido, a gente vê pelo processo em si, em geral, é de que agentes públicos acabam sendo, digamos assim, levados ao erro, tá? Agora, de novo, se quem faz a proposta fosse a mãe do Arnaldo Viena, um homem pobre, né, que, por exemplo, na batida tirou a vida de um rapaz rico, provavelmente a situação não seria tão fácil assim de liberar o suspeito, a pessoa que cometeu o acidente. Então eu quero que vocês percebam, na verdade, que no modelo social que nós vivemos existe realmente um grau de injustiça, de benefício de um grupo em relação ao outro, né? Existe sempre essa questão do peso econômico, material, uma série de questões que são envolvidas, né? O rapaz paga uma fiança de 500 mil reais, 500 mil reais, tá? E o que chama mais atenção no meio de tudo isso é que, dias depois, ficaram sabendo que o advogado da família do Fernando Sartre de Andrade, né, o rapaz que provocou o acidente, estava oferecendo uma espécie de uma ajuda para a família do, do Arnaldo, do que morreu, num valor de um salário mínimo. Aí tu percebe de novo o grau de essência da sociedade brasileira, né? Então eu pago 500 mil reais para soltar o Fernando Sartre. Mas para, digamos assim, ajudar a família do Arnaldo, o que é que eu faço? Eu dou um salário mínimo todo mês. Aí tu percebe de novo como os pesos, né, eles são diferentes, né? É até uma coisa chega a ser humilhante, chega a ser uma ofensa, né, de oferecer um valor desse para a família que perdeu um ente querido, porque não é somente uma perda econômica e material de alguém que trazia renda para sua casa. São outros fatores que estão envolvidos. Então aí você verifica mais uma vez que numa sociedade como a nossa, né, que ela é extremamente desigual, né, ela se apresenta realmente no sentido da base de um grau, de uma classe ser mais beneficiada do que outra. Então, estamos diante de modelos realmente de classes, né, e que têm benefícios e tem, na verdade, desigualdades. Por quê? Porque um acaba tendo mais privilégios, acaba tendo mais benefícios do que a outra classe. E isso tem muito a ver com a questão do poder de renda, o poder de compra, são outros fatores que a gente pode dizer assim, isso pesa. No final das contas, a sociedade, as leis brasileiras, elas não tratam os indivíduos de forma igual. Então, por mais que a Constituição, a nossa, de 88, seja uma das mais
perfeitas e maravilhosas dos últimos tempos, existe a praticidade. E a praticidade é o que o Roberto da Mata, o antropólogo, fala do jeitinho, que são aquelas práticas que elas perpassam as leis, que estão além das leis, além dos benefícios. Que é isso que a gente vai analisar aqui, e é isso que a gente verificou aqui, analisou aqui. Ó. A cachorrada aqui tá bastante brava aqui na nossa vila, tá? na nossa vizinhança, tá bom? É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais. Tchau.